alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos conceitos básicos, ainda falando sobre as memórias do computador. Agora nós vamos falar sobre a memória auxiliar ou secundária. Bem, quando falamos do termo memória auxiliar ou secundária, estamos falando da memória relacionada aos dispositivos de armazenamento de dados, como unidade de disco rígido, é memória auxiliar ou secundária. O pendrive que tu conecta no teu computador também é memória auxiliar ou secundária. Pode ser o SSD, pode ser também um SSHD. São vários dispositivos que nós temos de memória auxiliar ou secundária. Mas por que esse nome? Porque ela auxilia o armazenamento de dados do cotidiano do usuário. E justamente é a diferenciação dela entre o que nós vamos comparar com memória principal. A memória principal do computador, que é a memória RAM, é a responsável por manter os dados que estão em processamento. Quando nós falamos de memória auxiliar ou secundária, a ideia não é manter os dados que estão em processamento, e sim manter os arquivos do usuário, os seus programas, os seus dados armazenados sem que tenha volatilidade. Quer dizer, tu pode desligar o teu computador e os dados vão permanecer armazenados quando a memória é auxiliar ou secundária. Então, imagina que eu estou digitando um documento no Word. Enquanto eu estou digitando esse documento no Word e eu ainda não salvei em uma memória auxiliar ou numa memória secundária, esse documento só está na memória principal, na memória RAM. E se acabar a energia elétrica, eu corro o risco de perder os dados, porque a memória RAM, memória principal, é volátil. Agora, se eu pegar esses dados do documento que eu estou digitando no Word e pedir para salvar esses dados, salvar esse arquivo lá numa memória auxiliar ou lá numa memória secundária, eu tenho uma vantagem incrível. Por quê, professor? Porque se eu salvar lá no disco rígido, que é a memória auxiliar, ele não é volátil. E aí eu não vou perder esses dados quando eu desligar o computador. Então essa é a função da memória auxiliar ou secundária. Auxiliar o armazenamento de dados do usuário no seu cotidiano. Exemplos de memória auxiliar, repetindo, o disco rígido, SSD, até mesmo um pendrive funciona como memória auxiliar ou secundária para o teu computador, certo?